bem, amigos, o estudo da lição número 2, na parte de quinta-feira, fala sobre o ritual da circuncisão. Fazer a coisa certa na hora certa é a melhor coisa a se fazer. Quando fazemos a coisa certa na hora errada, é tão prejudicial quanto não fazer. Havia um rapaz que tinha uma fazenda muito bonita e ele tinha uma noiva também maravilhosa, muito linda, mas ele vivia sempre triste, assim, cabeça baixa, olhando para o chão. Um dia um amigo olhou e disse: escuta, o que está acontecendo com você? Você tem uma fazenda maravilhosa, fazenda produtiva, você tem uma noiva linda que você vai casar, mas eu vejo você não tem alegria, o que está acontecendo? Ele falou: rapaz, não sei, sabe? Eu levanto pela manhã, passo na casa da minha noiva, converso com ela, tomo um café junto com ela, depois eu vou para a fazenda. Mas o interessante é que eu sinto um vazio, uma tristeza, não sei porquê. Um amigo disse: você me permite fazer uma observação? Eu gostaria que você seguisse uma rotina diferente. Que você fosse primeiro para a fazenda pela manhã, dê ordem aos funcionários, seus empregados, veja como está andando a fazenda, depois você vai na casa da sua noiva. Tente fazer isso. O moço ouviu o conselho do amigo, começou a fazer essa rotina. Ia primeiro para a fazenda e depois ele ia para a casa da noiva. Foi então que, depois de 2 meses, os dois se encontraram e o fazendeiro estava com um sorriso maravilhoso, estava com o rosto brilhando. O amigo disse: pelo que vejo, você melhorou o seu humor. E disse: rapaz, eu tenho que te agradecer. Como é que você sabia que estava fazendo a coisa errada, hein? Disse: não, você não estava fazendo a coisa errada. Você estava fazendo a coisa certa na hora errada. Você, ao invés de ir para a fazenda primeiro, você ia primeiro para a casa da sua noiva. Ela nem havia acordado direito ainda, estava até com um bafinho, nem havia penteado o cabelo direito. Você ficava lá com ela, tomava café. Quando você chegava na fazenda, já era mais de 11 horas. Aí o sol estava quente, as plantas murchas, os empregados já meio desanimados por causa do calor, e você ficava chateado. Agora você vai primeiro para a fazenda, pega assim a plantação com o orvalho da noite, se dá ordem aos empregados, vê que cada um está na sua função, vai para a casa da noiva, já está preparada, já está pronta para você, toma aquele café, pronto, mudou a sua rotina e acertou o compasso. Ele disse: olha, maravilha, fazer a coisa certa na hora certa é a melhor coisa do mundo. Moisés tinha que fazer a coisa certa na hora certa. Ele tinha que circuncidar o filho mais novo dele. De acordo com a história que Ellen White conta, Moisés não circuncidou o filho mais novo. E circuncidou o filho mais velho, Gerson, primeiro que nasceu. E Zípora ficou um pouquinho constrangida com aquele ritual de cortar uma pele, assim, do membro do menino, aquela pelezinha, e fazer a circuncisão. E ela ficou um pouco assim, constrangida, e até se alterou com Moisés. E Moisés, então, no segundo filho, não circuncidou o segundo filho. Depois que Deus deu a ordem para que Moisés fosse para o Egito, e no caminho para o Egito, algo aconteceu. Pergunta de número 5. Que situação delicada Moisés passou diante de Deus? O que aconteceu e o que aprendemos com essa história? Êxodo capítulo 4, verso 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma já morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou para a terra do Egito. E Moisés tomou a vara que Deus lhe dera na sua mão e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração de Faraó, para que o meu poder seja glorificado. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou Moisés, e o anjo do Senhor quis matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou aos pés de Moisés e disse: certamente me és um marido sanguinário, sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E Moisés encontrou-se com Arão e falou para Arão todas as palavras que o Senhor havia dito e como deveriam se reunir com os anciãos de Israel. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou para eles todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E todos os sinais que Deus mandou foram feitos perante os olhos do povo. E o povo acreditou, creram. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram a Deus.
Então, que situação delicada Moisés passou. Moisés não circuncidou o seu filho mais novo. Isso desagradou a Deus, que tentou fazer uma disciplina em Moisés. Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra e circuncidou o menino e tocou com a pele sangrando em Moisés, para que ele pudesse ser justificado, porque o sangue traz justificação. Essa história nos ensina a lição da prontidão. Essa história nos ensina que não podemos deixar de fazer aquilo que é correto. O apóstolo Paulo diz, aquele que sabe o que é direito e o que é correto, não faz, está pecando. Principalmente quando se fala nas situações em que Deus está pedindo de nossa parte obediência. Moisés aprendeu uma lição. Ele tinha que ser o exemplo de consagração e de obediência diante do povo. Ele não podia ter falhado na questão da circuncisão, que foi uma promessa, uma aliança que Deus fez com Abraão, que todos os meninos deveriam ser circuncidados, todos os homens. Moisés aprendeu a lição. Dali por diante, Moisés foi um homem abençoado e totalmente querido por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Possamos fazer a sua vontade, porque queremos estar debaixo da graça de Deus e não da ira divina. Que Deus te abençoe.